Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, estão pedindo muito aí para mim falar sobre as famosas almas benditas ou as 13 almas benditas. Você sabia disso? Você sabia que o nome popular, quando a gente se refere às almas benditas, ganhou popularidade com este nome, as 13 almas benditas? E é claro, você já deve ter ouvido falar sobre este termo, as 13 almas benditas, ou às vezes você vai até conhecer, tá? Hoje em dia muitas pessoas, ligam as suas orações ou prestam homenagem a essas 13 almas benditas, no qual até então é muito conhecido também dentro da Umbanda. Mas é claro, o que muitas pessoas não sabem é que as 13 almas benditas não tem tanta ligação assim com a religião de matriz africana. Sim, nem a Umbanda, nem a Quimbanda e nem o Candomblé. Eu sei que o termo, as 13 almas benditas, acaba nos dando uma ligação ou acaba nos conectando, com os famosos e conhecidos pretos velhos, que no qual a gente se refere a eles como almas benditas, ou almas benevolentes, porque é claro, todo mundo sabe que dentro da Umbanda, ou seja, que as entidades conhecidas como pretos velhos, nós acabamos referindo elas como almas benditas devido o que esses nossos antepassados passaram, ou seja, enquanto vivos. Um exemplo é a escravatura, a escravidão. Então, devido ali à sua vida, o sofrimento que eles tiveram, no decorrer ali da escravidão, consideramos essas almas, esses espíritos como benditos. Benditos no sentido de evoluído. E hoje em dia eles vêm dentro dos terreiros de Umbanda nessa intenção de nos ajudar. Então, existem orações, como nós umbandistas ou pessoas da religião afro, direcionamos nossos pedidos a esses espíritos, enfim. Mas as 13 almas benditas, como eu disse, não tem ligação com os pretos velhos. E eu vou explicar para você o que é essas 13 almas benditas. Curta esse vídeo, compartilhe. E é claro, se você não sabia dessa história, já deixa aqui nos comentários. E eu já vou começar, para dar início, eu já vou começar a trazer uma história que se passa ali no ano de 1974. Sim, aqui no Brasil. Para a gente poder entender e compreender sobre as 13 almas benditas, a gente tem que falar deste período que é de 1974. Para quem não sabe, pessoal, 1974, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, existia um edifício chamado Joelma. Sim, eu acho que você já deve ter ouvido essa história. Se você ainda não ouviu, eu vou estar colocando ali alguns pequenos vídeos, algumas imagens desse edifício, tá? E o que acontece? Em 1974, pessoal, na cidade de São Paulo, esse edifício Joelma acaba tendo ali um foco de incêndio. E neste período, nesta data, São Paulo estava com uma tempestade de vento, por assim dizer, ou seja, estava num dia bem ventuoso, por assim dizer, e esse foco de incêndio, junto com o vento, ajudou cada vez mais a propagar aí este incêndio. Consequentemente, todo o prédio, todo o edifício entrou em chamas. Só para vocês terem noção, este fato ou essa calamidade aqui no Brasil foi considerado, pessoal, um dos maiores incêndios do Brasil. Só para vocês terem noção que o que a gente está dizendo aqui é algo bem que foi marcante e é marcante até hoje, tá? Foi um dos maiores incêndios do Brasil. Então, acabou acontecendo desse incêndio. E nesse incêndio, olha para você ver, 181 pessoas acabaram falecendo. 181 pessoas morreram e 300 pessoas ficaram feridas. Esse incêndio acontece no dia 1º de fevereiro, por volta ali das 8 da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã. Então,
Ali muita gente perdeu sua vida, muita gente ficou ferida, né? E até então eu vi alguns vídeos, né, sobre desse incêndio, do ocorrido, gente. Foi uma coisa realmente triste, foi uma coisa realmente lamentável, né? O edifício todo pegando fogo, e o fogo, todo mundo sabe que uma pessoa que está se queimando ali é uma dor insuportável. Então muitos acabaram pulando do edifício, que na verdade, se eu não me engano, tinha 24 andares, agora eu não lembro, mas era um edifício alto, né? Muitas pessoas estavam pulando na intenção de se salvar das chamas. Então era uma coisa ali fora do comum. Então o que aconteceu? Foi o seguinte, né? Pela história, pelo que publicaram, o fogo ele começa ali no andar, se eu não me engano, não começa no andar superior. Então o incêndio ele começa ali, se eu não me engano, no sexto ou oitavo andar, alguma coisa assim. Então aqueles que estavam para cima não tinha como descer, porque o fogo já tinha tomado conta. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que subir, né, para que as chamas não chegassem. Porém, como São Paulo estava ventando muito, o fogo só foi espalhando cada vez mais. Então aqueles que conseguiram chegar até o topo do prédio, alguns conseguiram até então ser resgatados, mas muitos ainda, naquele momento ali de pânico, querendo às vezes salvar a sua vida, acabaram pulando, né, do edifício ali. Então o que acontece? Vamos lá, agora a gente vai entrar nas famosas 13 almas benditas. Então você já sabe da história, né? O edifício Joelma foi o maior incêndio, considerado o maior incêndio aqui do Brasil, onde 181 pessoas perderam a vida, enfim. Aí o que acontece? Neste processo, tá? Depois que controlaram o incêndio e tudo, foram ver os estragos, foram acudir as pessoas, foram tirar os corpos ali do edifício, né, das pessoas que acabaram sendo queimadas. Dentro do elevador desse edifício encontraram 13 pessoas, porém totalmente carbonizadas, tá? Ou seja, encontraram o corpo de 13 pessoas, tá? Totalmente carbonizadas. E infelizmente foram 13 pessoas que não conseguiram encontrar uma identificação. Agora vamos parar para compreender, gente. Você está num edifício totalmente pegando fogo, o elevador é praticamente aço, ferro, com fogo para tudo quanto é lado ali. Provavelmente aquele elevador deve ter esquentado muito. Então imagina até acontecer a morte, tá, dessas 13 pessoas que estavam dentro do elevador, o tanto que essas pessoas sofreram, agonizaram ali dentro. Enfim, ao encontrar, estavam totalmente carbonizados e sem uma identificação clara, tá? Foram 13 pessoas. Essas 13 pessoas, elas foram enterradas em São Paulo, tá? Vamos aqui agora, em São Paulo, aonde? Enterrada em São Paulo, no cemitério de São Pedro, tá bom? No cemitério de São Pedro, essas 13 pessoas não identificadas foram enterradas em São Paulo, lá no cemitério de São Pedro. Conforme o tempo passa, essas 13 pessoas que foram enterradas, lá tem ali um pedestal, né, vamos assim dizer, a lápide, onde fala dessas 13 almas, né, dessas 13 pessoas, que como não tinha identificação, tá, essas pessoas não conseguiram encontrar a identificação, começaram a chamar essas 13 pessoas de 13 almas, tá, de 13 almas. Elas se tornam benditas devido ao que tinha ocorrido, é claro, com o edifício Joelma, e as pessoas iam até ali para prestar homenagem, para fazer suas orações. E conforme o tempo vai se passando, algumas pessoas começam a alcançar os seus pedidos, começam a alcançar milagres através dessa devoção com essas 13 almas. Então, conforme o tempo se passa,
essas 13 almas começam a ganhar popularidade como 13 almas benditas, que no caso foram essas 13 pessoas que foram encontradas sem identificação. Então elas começam a ter esse nome popular de 13 almas benditas, no qual as pessoas iam até ali o túmulo, aquela lápide ali, né, e prestavam suas homenagens, faziam suas orações e também faziam seus pedidos. Então, a partir daí, nasce as 13 almas benditas. Então, para quem não sabia, as 13 almas benditas é originalmente aqui do Brasil, tá? Considerado uma forma de devoção por muitos brasileiros e considerado também essas 13 almas como almas santas, tá? Por ter passado o que passaram, né, em vida, ter acabado desencarnadas em uma forma de sofrimento muito grande, e muitas pessoas, né, alcançando graças através da intercessão dessas 13 almas benditas. Então é aqui do Brasil e necessariamente não tem uma ligação, né, com as religiões de matriz africana. Hoje em dia nós encontramos várias orações referentes às 13 almas benditas e também assimilando-as com entidades da Umbanda, tá bom? É dito até por alguns que essas 13 almas benditas, existe também a manifestação dela dentro dos terreiros de Umbanda, mas lembrando que isso é apenas uma especulação, tá bom? Então vamos lá. Podemos nos reverenciar, por assim dizer, ou podemos ter uma determinada devoção a essas 13 almas benditas? E a resposta é sim. O importante, ou o que vai mandar, vai ser a fé de cada um, tá? Então isso é referente a cada pessoa, a cada indivíduo, tá certo? Mas só para resumir, as 13 almas benditas têm origem aqui no Brasil, tá? E uma coisa interessante sobre o edifício Joelma. Depois disso, o edifício ele foi demolido, viu, gente? E depois construído um outro edifício em cima. Agora não me lembro o nome, né, do outro edifício que foi criado, tá? Foi criado o edifício na Praça da Bandeira, edifício Praça da Bandeira, né, que foi criado no lugar do edifício Joelma, tá? Então foi uma coisa bem lamentável ali, viu, gente? E é isso, a história das 13 almas benditas é isso. Hoje em dia as pessoas procuram para fazer seus pedidos, e seja qual for esses pedidos, e o que sempre vai mandar vai ser a devoção de cada um, a fé de cada um, tá certo? No meu ver, tá? No meu ver, sim, são almas benditas sim, que tiveram a sua passagem terrena e por aí vai indo, né? Fica aí a critério de cada um. Mas e você? Você sabia dessa história? Você conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.